Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da série do nosso projeto, né, Lê? De cognição e emoção, e nós vamos falar sobre Inteligência emocional, né? A importância da inteligência emocional para o processo de desenvolvimento e autonomia do ser humano, né? Nós sabemos brevemente que a autonomia é a decisão, a capacidade de decidir algumas ações. Então, se eu vou fazer isso ou aquilo. E a independência, ela já é o quanto que a pessoa consegue se locomover e ir a um lugar a outro. Então, a gente não pode confundir isso. Agora, inteligência emocional, a gente precisa entender muito a respeito das nossas emoções e se colocar diante do outro, da situação do outro. E você já ouviu qual é a diferença entre autonomia e independência? Então, autonomia é a capacidade de tomar decisões, de decidir se quer isso ou aquilo. Sim, e é interessante ouvir a Má falando, né, desses aspectos, porque para chegar nessa autonomia, nesse lugar de decisão, a gente precisa experienciar as emoções, né? As emoções, elas servem como bússolas ali de aprendizado pra gente também. Então, através do sentir, eu consigo ter mais clareza de como eu funciono, de como eu vou reagir, né? Chegando num lugar de mais totalidade, né? Do verdadeiro, do self, que é o que eu sinto, como eu funciono, como eu equilibro as minhas emoções, como eu vou agir. E um exemplo disso, Lê, é a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, aí também na questão da assertividade, do quanto está sendo assertivo ou não é verdade? Sim, Má, muito bom. Eu acho que esse exemplo é o mais prático, assim, para trazer aqui para as pessoas, né? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu olho para o outro, eu já estou experienciando algumas emoções, né, dentro de mim. E é legal a gente falar que as emoções não são positivas ou negativas, né? E até mesmo sentir a tristeza, a angústia, não deve ser visto como algo Negativo, ruim, né? isso, exatamente, porque muitas vezes essas emoções, elas são sinalizações, né? E acabam sendo uma abertura também. A angústia é uma grande abertura para o processo de desenvolvimento, porque eu consigo entender aonde eu preciso colocar mais atenção, né? O que eu preciso desenvolver. Então, o sentir é muito rico. Rico porque ele traz a experiência. E através da experiência, eu posso me desenvolver. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Eu devo sentir isso, ou fugir disso, não quero isso. Não, isso Mas existe, é inato, né? eu acho que existe uma fuga, né, Lê, das pessoas em relação ao sentimento. Sim. É aquela questão de tampar o sol com a peneira. Tipo, eu prefiro fazer muitos trabalhos ou fugir, sair e não lidar, parar e lidar com as emoções que eu estou sentindo. Sim, Má. Porque as pessoas têm uma ideia que a inteligência emocional é só você estar o tempo todo na alegria, na produtividade, né? Com a energia alta. Não, inteligência emocional é você saber lidar com todas as emoções que passam dentro de você. E emoção não é, como eu falei, boa ou ruim, são só emoções. Então eu preciso olhar para todas elas. Isso é inteligência emocional, né? Eu estar o tempo todo sentindo só uma coisa. E na nossa experiência, né, terapêutica, a gente percebe o quanto as pessoas, a maioria das pessoas fogem do sentir, né? Quando a gente fala de um rompimento, então, de um processo de luto, que pode ser. O luto não necessariamente é a morte de uma pessoa, é esse rompimento, né? O distanciamento, pode ser um relacionamento, até uma questão de familiar, enfim, não necessariamente a morte. Uhum. Até no trabalho, quando você vai Sim. trocar de trabalho, né? E aí as pessoas talvez não queiram sentir, vivenciar aquela tristeza, aquela falta, mas esse sentir é fundamental para chegar no processo de autonomia, de desenvolvimento, né? Exatamente. Existe uma diferença muito grande entre tristeza e depressão. Então, a tristeza é quando você está passando um momento, que é aquele momento único e que depois passa. Mas a depressão não. E a gente precisa olhar para isso, da importância do tratamento, mas antes do tratamento, de um diagnóstico. De olhar para isso e não deixar passar. Porque como a gente fala muito a respeito das emoções, impacta nos aspectos cognitivos, né, Lê? A depressão também vai impactar no seu desempenho atencional, de como você vai memorizar. E além disso, ela precisa ser vivida, né? E a partir dessa aceitação daquela emoção presente em mim, eu consigo
chegar em outras emoções, transformar essas emoções. E isso que nós estamos querendo trazer aqui é essa questão do equilíbrio. Então a gente precisa ter o equilíbrio, não é nem muito de um tanto, nem muito de outra. As emoções e tudo na vida, ela precisa de um equilíbrio. A gente precisa saber que tudo que é muito alto ou tudo muito baixo leva a um prejuízo. E o que a gente quer aqui é exatamente essa prevenção e essa qualidade de vida. A junção do nosso trabalho para esse projeto é exatamente falar da importância das emoções, do sentir e também da cognição, da atenção, memória. É um conjunto para o desenvolvimento humano e também o envelhecimento. Então, nós teremos grupos onde nós vamos falar e ter encontros semanais para falar tanto a respeito das emoções como também dos aspectos cognitivos, com meditação guiada e também atividades para estimular o cérebro. Olha que interessante, né, Lê? Sim, tudo isso é a prevenção, né? A gente está pensando a longo prazo. O que é essa qualidade de vida? Quando ela começa? Começa agora, sempre agora, né? E o envelhecimento não é a partir dos 60 anos. O envelhecimento é desde o nascimento. Então, cuide-se. E vale lembrar, qualquer pessoa que queira cuidar da saúde emocional e cognitiva pode participar dos grupos. Se você quer mais informações, entre em contato pelo site do Instituto e nos vemos em breve. Até o próximo vídeo. Tchau!